A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado. Tem gente precisando de aconselhamento. Então, é maravilhoso estarmos juntos. Que bom ver vocês. Eu quero começar e, tragicamente, eu não tenho piadas hoje. Eu sei que vocês vieram por isso, eu sei que eu criei esse vício por histórias engraçadas, mas hoje eu não tenho nenhuma, exceto pelo fato de que não tenho nenhuma única coisa engraçada hoje. Enfim, eu vou ter que ficar sem, ok? Então vamos começar. Eu vou fazer algo hoje que eu fiz pouquíssimas vezes em minha vida. A última foi quase 19 anos atrás, quando eu cheguei aqui na Bethel. Quando Ben e eu chegamos para pastorear aqui, eu peguei as primeiras 4 semanas para ensinar sobre finanças e peguei as 2 primeiras para ensinar sobre dízimo. Eu não tinha feito isso de novo desde então, mas eu vou voltar a fazer isso e basicamente vou falar o que eu falei semana passada. E a razão para isso é que eu me sinto muito fortemente provocado nesse sentido. A semana passada eu fui embora desfrutando do que tivemos juntos, pelo privilégio de estar com algumas pessoas que disseram sim, um grande sim para Deus, que farão tudo o que Deus disser. É uma alegria em minha vida, mas eu também fui embora com esse sentimento que houve muitos que vieram pelo que podiam receber e não pelo que podiam dar. Vieram, sabe como ir a um supermercado, você pega o que você quer ao invés de entrar no próprio fluxo do que Deus está dizendo e fazendo na congregação. As pessoas sempre são bem-vindas para vir observar, ver o que acontece aqui, faz parte da nossa vida. Mas para aqueles que são da família, a questão é séria. Eu nunca quero que isso não nos custe algo. Sabe, ser parte dessa família e estar juntos, eu nunca me desculpo por isso. Sabe, se eu mesmo não pagasse o preço, eu nunca iria requerer de ninguém. Mas para mim, sendo esse um assunto muito terno como ele é, um assunto agradável também, porque eu vejo como uma mensagem para rompimento, e eis como eu começo. Existe essa conexão em comum nas Escrituras entre o mundo visível e o mundo invisível. E o que eu quero fazer é mostrar a vocês algo que de fato é circular, não tenho outra palavra, é circular nas Escrituras, e vamos começar com isso. Em Lucas 16, Jesus faz uma declaração. Ele diz que se não sabemos como lidar com o mamão injusto, que é o dinheiro, quem confiará verdadeiras riquezas a nós? Se eu não sei como lidar com o mamão, com riquezas injustas, quem me confiará verdadeiras riquezas? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a forma como administro isto é o que me qualifica para a razão real para eu estar aqui. Estamos aqui para verdadeiras riquezas espirituais, estamos aqui para coisas muito maiores que dinheiro. Não há ninguém aqui, neste salão, que está aqui para fazer dinheiro. Estamos todos aqui porque temos fome do que há de Deus, fome do autêntico estilo de vida de triunfo e vitória que Jesus trouxe. Temos fome para ver um grande romper, destruindo câncer, salvando almas e todas essas coisas, quebrar a pobreza, tudo isso, é por isso que estamos aqui. É isso que nos une semana após semana, a união dos nossos corações que diz, eu quero o genuíno, eu quero o autêntico. Mas Jesus deixou algo muito claro, que nem sempre pegamos, é que há uma conexão entre o que eu faço com os recursos, e eu me refiro especificamente ao dinheiro nessa situação, que foi como Jesus usou,
mas eu acho que isso se aplica de uma forma muito mais abrangente. Isso inclui favor, inclui unção, inclui visão que Deus te dá, inclui família, relacionamento, emprego, todas essas esferas de influência. Mas vamos tratar de dinheiro, porque hoje vamos falar de novo do assunto do propósito para prosperar, prosperidade com propósito. Então Jesus disse que a forma como lido com este reino, mamon, finanças, dinheiro, é como eu tenho acesso ao reino invisível, às verdadeiras riquezas espirituais. Eu cresci pensando que verdadeiras riquezas era mais dinheiro. Em outras palavras, se você dá, você recebe mais. Há sim um princípio aí, podemos falar disso, mas não é o ponto hoje. O ponto hoje é que a obediência neste reino, de fato, me qualifica a um nível em que me pode ser confiado o reino invisível. Então Jesus ensina isso pelas Escrituras. Temos a passagem de Lucas sobre lidar com o mamão injusto e me serem confiadas as verdadeiras riquezas. Então temos o visível e o que é invisível. Em Malaquias 3, que abriremos daqui a pouco, Malaquias 3 é uma grande passagem sobre o dízimo e eu vou tentar esclarecer algumas perguntas sobre o conceito do dízimo. Nessa passagem ele diz, vocês roubam a Deus porque retêm o dízimo e as ofertas, e ele diz, provai-me nisso, e nos é proibido testar a Deus em qualquer área de nossa vida. Não temos o direito de provar ou tentar a Deus, a não ser em uma área. Ele nos convida, é quase como se ele nos levasse a um duelo, e ele vai e diz, me prove nisso, é quase como um desafio para Deus nesta área. Eu só conheço essa área nas Escrituras, onde não só nos é permitido, mas somos encorajados a provar a Deus em alguma esfera que é sobre dinheiro. Eu creio que uma das razões para ele permitir que o provemos nisso é porque o resultado disso é mensurável. Frequentemente tentamos viver com conceitos que não são mensuráveis, e por mais valiosos que possam ser, é de muita ajuda para nós aprendermos a natureza do rei e a natureza do reino medindo coisas que são visíveis. Então, aqui ele diz, mamão injusto, verdadeiras riquezas. Bem, na passagem de Malaquias ele diz, em resposta a sermos fiéis em dízimos e ofertas, ele diz, vejam se não abrirei para vocês as janelas do céu e derramarei uma bênção sem medida. O que ele está fazendo aí? Ele liga o que eu faço com o dinheiro no meu bolso, o que me é dado com a minha renda, o que eu faço com isso, de fato ajuda. Se eu me movo em dízimos e ofertas, eu de fato ajudo a abrir, a ter céus abertos, de onde literalmente há um derramamento de bênçãos, um derramamento do Espírito, até que literalmente não haja mais necessidade. É uma conexão entre o que eu faço com o dinheiro no meu bolso, o dinheiro na minha conta, e aquilo que eu realmente desejo. Isso é uma expressão completa do céu na terra. Eles estão ligados. Estão sim. E aqui tem algo interessante para mim. Não apenas algo no natural, a obediência no natural traz a liberação espiritual, a obediência física traz liberação espiritual. Não apenas isso é o gatilho de algo no invisível, mas há algo que acontece no invisível que dispara algo no natural. Então esse conceito é circular. Então eu estou estabelecendo aqui esse conceito de que o que fazemos no natural tem um efeito no mundo invisível. Estão comigo? 3 João, verso 2 diz, amados, eu oro para que vocês prosperem e estejam com boa saúde. São duas coisas externas mensuráveis, a saúde física e prosperidade financeira. Amados, eu oro para que vocês prosperem em todas as coisas, na saúde, assim como a sua alma prospera. A sua alma prosperar é esse reino invisível. É o que está acontecendo no seu mundo interno. É esta realidade, eu posso dizer assim, você experimentando as verdadeiras riquezas de Deus aqui, agora tem um efeito no seu mundo externo. Não apenas o meu dízimo e ofertas afetam o invisível, mas é circular, ao passo que o mundo invisível, à medida que eu administro este reino, ele tem um efeito na saúde e nos recursos. Esse conceito continua nas Escrituras, onde ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, é o invisível, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Provérbios põe assim, ele diz, e isso vocês sabem que é... Eu jejuo lendo Provérbios o tempo inteiro. E veja, ele diz, não busque dinheiro, busque sabedoria. Quando se busca sabedoria, o dinheiro chega. O problema vem quando eu estou perseguindo sabedoria e eu vejo Deus provendo para mim. E eu começo a virar meu foco para, eu gosto de ser provido, é maravilhoso. E começamos a perseguir isso e o que acontece? Não apenas eu perco os recursos, mas perco a sabedoria. É um teste, é um desafio receber a bênção e não abusar dela. Veja Israel. Israel deixou o Egito e antes de ir embora, foi dado a eles todo o ouro do Egito. É uma história fascinante. Então aqui, Israel vai embora do Egito e recebe todo o ouro, toda a bênção, a marca da bênção de Deus. E o que faz com isso? Fazem um bezerro de ouro. A bênção do Senhor na vida de cada um de nós sempre tem o potencial de mudar o curso da história ou se tornar um bezerro de ouro. E aqui está o desafio, aqui está a coisa na qual pomos o nosso coração. E no momento em que nos desviamos das prioridades, temos que ser um povo de princípios, um povo com valores absolutos divinos. No momento que esta coisa, sabedoria, ou reino, ou administração apropriada do que Deus colocou no meu controle, no momento em que eu mudo do meu foco no que é valioso de acordo com ele e me viro para a recompensa, eu acabo perdendo ambos. E não é uma questão de punição, ele está me protegendo. Porque se ele aumenta a recompensa, tendo eu violado a natureza do reino, então eu de fato atraio para mim mesmo um devorador que não conseguirei parar. Este ciclo serve para posicionar as pessoas para que cheguem ao seu destino e eu digo que é impossível discipular nações sem prosperidade. Veja, eu entendo que o tema da prosperidade é horrivelmente usado, isso também me causa náuseas, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, então temos que achar uma forma de usá-lo corretamente, porque é impossível fazermos o que Deus nos chamou para fazer, discipular nações, sem que haja um senso de abundância em nossa vida. É como nos posicionamos. Jesus disse, eu sei que eu já falei disso antes, perdoem-me por repetir, mas adoramos quando as pessoas buscam primeiro o reino, mas nem sempre nos alegramos com elas quando as demais coisas são acrescentadas. Certo? Adoramos quando elas dão no secreto e não ficamos tão alegres quando Deus as recompensa em público, que foi o que ele prometeu. Mas este é o ciclo do reino e tendemos a abraçar uma metade da mensagem sem sabermos celebrar a outra metade. E a outra metade é prosperidade com propósito, porque isso que Deus põe em suas mãos, não importa se são $1.000 ou 100 milhões de dólares, quando Deus põe algo em suas mãos, aí há uma oportunidade de mudar o curso da história, de usar a prosperidade para um propósito divino, de expressar a natureza do rei e o seu reino, ou há a possibilidade de fazer um bezerro de ouro. E não importa se há uma unção na sua vida para a cura, não importa se há uma revelação interior, não importa se são milhões de dólares, não importa o que é, qualquer bênção que Deus põe em nossas vidas pode ser usada para autopromoção. Pode ser usada para construir para nós um bezerro de ouro. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Malaquias. De novo. Malaquias capítulo 3 é o último livro do Velho Testamento. Eu já falei do nome esquisito dele, Malaquias. O profeta do nome estranho. Vamos ler essa passagem e aí eu vou falar com vocês especificamente sobre o tema. Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, de que forma te roubamos nos dízimos? E nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, pois me roubam, vós a nação toda. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa e me provem nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir para vocês as janelas dos céus,
e derramar para vocês uma bênção tal que não haverá lugar suficiente para recebê-la. E eu repreenderei o devorador em favor de vocês, de forma que ele não destruirá o fruto da terra, nem haverá fracasso nas videiras em dar fruto para vocês, no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu amo esse trecho das Escrituras, embora haja muitos que cometam o erro de presumir que por este verso estar no Velho Testamento, o dízimo vem da lei. O dízimo de fato foi instituído 400 anos antes de Moisés. E é interessante que tenha sido instituído através de um homem chamado Abraão, que é chamado o pai da fé. Todo o capítulo 4 de Romanos dá honra a este pai da fé. Tão profundo foi o efeito dele no curso da história, que o próprio Deus disse que se você nasce de novo é descendente de Abraão. Romanos capítulo 9 equipara todos os descendentes de Abraão àqueles que nasceram de novo. Ele diz que o filho de Abraão, Isaque, foi o filho da promessa. Ele usa isso figurativamente para representar aqueles que põem a sua fé em Cristo e se tornam nascidos de novo. Eu não estou sugerindo uma teologia de substituição onde não consideramos Israel, também não creio nisso, mas há essa realidade que aqueles que nasceram de novo, biblicamente são descendência de Abraão. E por que isso é importante? Jesus, em João capítulo 8, entra num diálogo com escribas e fariseus, líderes religiosos. E eles dizem, você é do diabo, somos descendentes de Abraão. E Jesus faz uma declaração que eu acho que é profunda. Ele diz, se vocês são descendentes de Abraão, façam as obras de Abraão. Implicações interessantes. Aqueles que vêm de Abraão devem viver como Abraão viveu. Ele foi um homem extremamente abençoado. Ele viveu de acordo com o valor básico da fé e da confiança em Deus. E esse valor básico da confiança foi expresso no dízimo. Agora, a quem ele deu? Abraão deu a um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do Velho Testamento, uma figura bem incomum, porque não há genealogia para ele. Não sabemos quando ele nasceu nem quando ele morreu. E Hebreus pega o assunto de Melquisedeque e diz que Melquisedeque é de fato um tipo de Cristo, sem princípio e sem fim. Então, em Hebreus, temos a honra a esse Melquisedeque como uma representação física de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem Abraão, nosso pai na fé, dizimou. Ele dizimou a Melquisedeque para expressar o senhorio de Jesus Cristo. 400 anos depois, temos Moisés que traz a lei. Eu vou usar minha terminologia e não está assim na Bíblia. Mas para mim parece que é como se a lei dissesse, Abraão, que boa ideia. Dizemos amém para isso, afirmamos é uma boa ideia, agora então o dízimo é parte da lei. Sim, estava na lei, mas não começou lá, começou no pai da fé. Quando alguns líderes religiosos em Mateus 22 estavam se gabando da sua espiritualidade naquele debate com Jesus, e eles estavam meio que se achando pelo fato de darem o dízimo até mesmo das ervas, do endro e do cominho. E Jesus disse, estas coisas vocês devem fazer. Então temos aí uma afirmação do dízimo. Ele diz, façam estas coisas sem negligenciar o resto. O que ele está dizendo? Está dizendo, ouçam, o dízimo é importante, mas não é um diferencial. Não é um doutorado em economia. É aí onde vocês começam. Vocês começam economicamente reconhecendo que vocês têm um Senhor. Um dos conceitos sobre o dízimo nas Escrituras está em Levítico e ele diz, o dízimo é santo, santificado, separado. Isso é interessante. Porque quando se compara o assunto de dízimos e ofertas você põe onde seu amor está. Dízimos são para a casa do Senhor, é predeterminado. Por que é importante? É importante não para a saúde da igreja local, é importante que respondamos ao valor que Deus tem, sem colocar a nossa vontade para reinterpretar este valor. Eu não sei se fez sentido. Muita gente gosta de pegar o dízimo e dar aonde quiser. Veja, eu me alegro porque pessoas estão dando. Se você está nesse ponto, tudo bem, mas eu não acho nem apropriado nem valioso. Eu não acho que isso seja o reino. Você nunca come num restaurante e paga conta no outro.
Eu participei do torneio de golfe do gigante semana passada. Obrigado. Obrigado. Dá pra ver que os meus amigos estão aqui. Obrigado, senhor. Você nunca come no restaurante e paga a conta no outro. Qual o conceito? O conceito é que não é apenas onde é a sua igreja local. O conceito é que está predeterminado e eu estou reconhecendo o direito dele de governar minha vida, pondo onde ele diz. E quantas ofertas? Você lembra quando Ananias e Safira morreram? A Bíblia diz, e para aqueles que não lembram, é essa história bizarra que fala de um casal que vendeu uma propriedade, deram parte do dinheiro como oferta, mas disseram a todos que tinham dado tudo. A resposta de Pedro para isso é: ouçam, o que é de vocês é de vocês. Vocês podem dar o quanto quiserem e podem dar aonde quiserem, esse é o ponto da oferta. Você dá a oferta onde o seu amor e a sua afeição estão. Onde você tem uma visão, onde você quer deixar uma marca no mundo. É onde você põe sua oferta. E ele repreendeu Ananias e Safira porque... não porque eles não tinham dado tudo que conquistaram vendendo a terra. Ele os repreendeu e eles acabaram morrendo por isso porque mentiram para o Espírito Santo, porque anunciaram um padrão e viveram em outro. A questão nunca foi porque eles tinham que ter dado tudo, essa nunca foi a correção. Então hoje vivemos neste, é quase que um reino paradoxal, onde administro o dinheiro bem e tenho acesso às verdadeiras riquezas. Eu administro essas riquezas bem e isso aumenta minhas finanças. E ao longo de toda a jornada eu tenho o desafio de manter os meus valores corretos, estabelecidos no reino, para que eu possa usar o que quer que Deus tenha me dado para o avanço do reino. Há uma parte interessante nessa jornada através dos milagres. Eu espero falar um pouco melhor sobre esse assunto outro dia. Eu sou fascinado pela história de Israel passando pelo deserto. Todos os milagres que Israel experimentou, no deserto eles deixaram o Egito e creram em Deus agora para o maná de todo dia. Se não houver água, eles tiram água da rocha, Deus libera, sabe? Todos esses milagres extraordinários que tiveram, mas todos os milagres no deserto foram para sustentar eles. Eles então foram levados à terra prometida, onde seriam sustentados pelo seu próprio trabalho sobre o qual Deus sopraria, adicionando um efeito sobrenatural a este trabalho. Para que eram os milagres? Os milagres não eram mais para sustentá-los, mas agora para fazê-los avançar. E há níveis de desenvolvimento nessa nossa caminhada com este Senhor. O que Ele quer? Ele quer, primeiro, a Ele não importa quanto dinheiro eu faço, não podemos dizer, temos esse tanto de dinheiro, por isso somos mais espirituais. Absolutamente não, eu não compro essa ideia, não creio que você pode comprar coisas espirituais de Deus. Eu não gosto de ouvir pessoas dizendo preencha um cheque de $1.000 e receba uma palavra profética, um milagre. Não é assim porque não podemos prostituir o Evangelho. Este Evangelho é de graça. No entanto, a maturidade é cara. E quando dizemos que queremos crescer nas coisas de Deus, não é só ir entrando, de fato isto requer um ajuste de valores e atos deliberados de obediência. Então aqui estamos nessa busca, não para que Deus nos ame mais, Deus nos ama tanto quanto nos amará para sempre agora. Não importa, não ajustamos isso. Mas a questão do favor normalmente é determinada pelo que fazemos com o que nos é dado. E eu não gosto do conceito na mensagem da prosperidade que mede nossa espiritualidade por quantos bens materiais ou dinheiro temos. Você não encontra isso de jeito nenhum na Bíblia, e para mim isso até se opõe ao que Jesus ensinou. Mas a prosperidade é um assunto bíblico? Ela é. Não dá para escapar do fato que a bênção de Deus para as pessoas no Velho e no Novo Testamento era medida pelo aumento. A questão é posicionarmos os nossos corações para fazermos o reino avançar através dos milagres e provisões que Deus nos dá. Fazemos o reino avançar, enviamos o dinheiro para essa guerra, causamos impacto no curso da história por causa do favor que Deus aumentou em nossas vidas, a promoção no emprego, o favor que temos entre amigos, agora somos convidados a círculos de influência que não éramos antes, um aumento salarial, o que quer que seja, o fato de que tudo isso está interligado. De que forma? Quando você prospera por dentro, isso afeta seu exterior.
Minha ilustração favorita deste conceito é Jesus quando ele está diante de uma tempestade. Ele estava dormindo e os discípulos o acordaram. O acordaram e disseram: não te importa que pereçamos? É uma pergunta estranha para fazer para o Salvador do mundo. Ele levanta, ele repreende o vento e libera a paz. O que ele fez nesse contexto? Ele repreendeu o vento, ele amarrou na terra o que não existia no céu. Não há tempestades lá. E ele amarrou a tempestade que ameaçava a vida na terra e que não existia no céu. Então o que ele fez? Liberou paz. Ele ligou na terra o que já estava ligado no céu. Isso faz sentido, é aquele comando de ligar e desligar que Jesus deu. E vemos isso brilhantemente. Aí está Jesus. Ele dorme, acorda, repreende o vento e as ondas. Ele libera a paz e o que acontece? A tempestade para. É uma ilustração brilhante de uma realidade interna redefinindo o mundo no qual os discípulos e Jesus viviam. Este é o conceito de um rompimento invisível aqui, começando a redefinir o impacto da nossa vida aqui fora. Isso começa a afetar a saúde emocional e mental, física, começa a afetar a economia não só na nossa vida pessoal, mas eu estou assim antecipando um rompimento, um aumento para uma cidade inteira. Um rompimento de uma cidade nesta área. Veja no que eu estou crendo. Eu estou carregando essa coisa no meu coração há muitos meses. De fato, foi a única vez que isso aconteceu na minha vida. Nesta primavera, eu acordei. Eu já falei na sessão passada, acordei 3 vezes. Eu me lembro de 2. Eu acordei no meio da noite ensinando. Acordei agitado, ensinando. Eu não estava tendo pensamentos de ensino, eu estava ensinando. E eu estava avançando tão bem que acordei a mim mesmo. E eu já falei, eu estava falando sobre exatamente esse assunto aqui. E pelo menos 2 vezes eu acordei ensinando. Isso foi bom. Pode fazer o apelo, aceito de novo. E também me impactou o fato de eu perceber que ainda não era hora, eu não tive oportunidade na primavera de fazer isso da forma adequada. Então eu aguardei por este momento aqui, em que posso falar sobre isso, porque ouça no que eu creio que está vindo. O Senhor falou comigo. Alguns anos atrás, eu vou contar a história outro dia, não tenho certeza se vai ser na próxima sessão. Eu vou ficar livre aqui. Eu tive essa experiência com o Senhor, Ele falou comigo audivelmente sobre liberar uma unção para quebrar e destruir toda dívida. E eu sei o que Ele me disse para fazer e esta série é sobre isso. Mas ouçam, eu não estou só interessado em sair do vermelho. Eu quero ver toda uma congregação ir muito além do azul. E o que isso quer dizer aqui? Quer dizer todos vocês possuindo casas. Quer dizer não haver mais dívida. Vocês pensando em termos de investimento, de avanço, este milagre de provisão em suas vidas não é só para sustentar vocês, ele serve para o avanço do reino. Pensaremos em termos de promover, estender as fronteiras do reino, quebrando a pobreza sistêmica, ajudando famílias que têm estado presas no ciclo da perda há décadas. Quebrando este ciclo, eu passei alguns dias da semana passada com alguns amigos meus e novos conhecidos que são líderes mundiais na economia, e eles se entregaram à ideia, de quebrar a pobreza sistêmica e de fato estão mudando nações inteiras. O estado econômico de nações inteiras está mudando porque esses bilionários estão dizendo: queremos quebrar esse ciclo, mas não é jogando dinheiro no problema, é entrando culturalmente, retreinando, reeducando e capacitando pessoas até que isso quebre. Está acontecendo bem agora. E uma das palavras proféticas que está sobre esta casa é que haverá um novo movimento benevolente. Isto envolve a Califórnia, envolve a Noruega, envolve Hong Kong e outros lugares. Eu acho que envolve quem quiser entrar, mas eu creio que especificamente o Senhor já identificou que haverá fontes de grande força econômica liberada para moldar o curso da história. Eu quero tanto isso, eu quero ver não só pessoas que só lutam para pagar as contas, e se você é uma dessas, acredite, eu sei o que é isso. Mas Ben e eu nunca demos menos que 20% da nossa renda. No momento em que estivemos pobres, quebrados, eu vendi o carro para me livrar das parcelas e ter certeza que eu ia ter o suficiente para enviar para missões. Eu queria ter certeza de manter os padrões e valores pelos quais escolhemos viver a vida.
Eu me lembro, eu falei disso no culto passado. É uma história meio boba, até um pouco constrangedora, mas pelo menos ajuda a entender onde está o meu coração. Eu lembro, você já se sentiu meio culpado, meio para baixo, sem saber por quê? E aí você começa a recapitular, sabe? Foi alguma coisa que alguém me disse, eu disse algo a alguém, sabe? Será que eu li um e-mail que foi deprimente ou eu... Você já fez isso, voltar para tentar achar aonde aquilo começou? E eu lembro que num domingo, eu estava me sentindo meio para baixo e eu pensei... E eu especificamente estava me sentindo meio sobre finanças. E eu pensei, rapaz, o que eu fiz? Eu pequei contra o Senhor, será? Não, eu dizimei, tudo bem com as minhas ofertas. Por décadas nós damos suporte a missões para cuidar dos pobres, fazemos isso como igreja sempre e temos outras coisas além disso. E eu meio que comecei a repassar o meu dia, a minha semana, e eu acabei percebendo, eu tinha mudado o valor. Veja, era assim que eu costumava fazer. Pastores são pagos normalmente para fazer casamentos, funerais, esse tipo de coisa. Então, para a receita, temos que registrar, sabe, eu fiz esse casamento, recebi tanto, fiz aquele, recebi tanto. Então, no final do ano, não temos apenas nossa declaração normal, que entregamos declarando nossa renda, temos uma declaração adicional. E o que eu sempre faço eu sempre chego no final de tudo e eu adiciono mais dinheiro no final da minha renda. Eu penso, provavelmente eu recebi um pouco mais de dinheiro e eu adiciono no final. A minha forma de pensar era, eu posso ter esquecido. Eu posso ter celebrado um casamento que eu não registrei, pode ter acontecido. Ou talvez um funeral que eu esqueci e eu não quero me lembrar depois e ter que me arrepender. Eu já me arrependi. Eu odeio confessar, detesto retificação, entrar em contato de novo com a receita, eu não gosto nada disso. Então, quando faço minha declaração de imposto de renda, eu sempre olho, essa é minha renda, mas sempre adiciono no final. Para que, se caso eu lembrar depois, sabe, no mês seguinte, eu não me sinta culpado. Manter a consciência limpa para mim é o que mais vale em todo o mundo. Então eu adicionava no final. Então eu comecei a me sentir naquele dia e eu comecei a voltar e demorou um tempo para eu perceber e aí eu disse, esse ano eu não adicionei nada. Eu fiz algo errado? Não. Mas o que eu fiz foi ter violado um padrão pessoal. Eu não digo que foi o Espírito Santo. Eu penso que a nossa consciência às vezes é moldada não só pela obra de Deus e pela palavra de Deus, é moldada pela nossa história. Então eu fiquei sentindo aquela coisa estranha. E quando eu percebi, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque se eu deixo esse valor de lado, eu tenho que ser muito cuidadoso para que eu não continue indo nessa direção. Isso faz sentido para alguém aqui? O apóstolo Paulo fez esta declaração em Filipenses. É um versículo maravilhoso. Filipenses 4 é um capítulo intenso sobre vida de pensamento, alegria e dinheiro. Eu sei, é uma combinação meio estranha, mas eu quero ler estes versículos aqui. Ele diz, vocês também sabem, isso é Filipenses 4,15 para você anotar. Vocês também sabem, Filipenses, que nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda mais de uma vez para a minha necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, eu busco lucro que pode ser creditado na conta de vocês. Eu posso dizer com absoluta pureza de coração, é para isso que meu coração queima nesse momento. Eu não penso, entenda isso. Eu quero que vocês entendam como eu penso, o que eu valorizo. Eu não penso em termos de levantar a Betel como um grande ministério, de ter uma grande igreja. Eu já disse, eu penso em edificar grandes pessoas. Não me importa se há 100 pessoas aqui ou 20 mil, e eu estou sendo sincero, o que de fato importa para mim é que as pessoas se tornem tudo que Deus quer que elas sejam, que cumpram seu destino completamente, e eu quero servir a esta tarefa. É isso que me move, é o que me acorda de manhã, é o que me impele, é ver pessoas entrarem na plenitude. Eu olho para pessoas aqui
com as quais o Senhor, nestas próximas semanas, vai iniciar uma virada e uma mudança que afetará a economia das nossas vidas e desta cidade por décadas que virão. Eu busco historicamente onde já houve uma reforma, vocês já me ouviram falar de Genebra e o que aconteceu lá. Mesmo não sendo muito cristã hoje, eles ainda vivem nesse momentum de decisões divinas que aconteceram há 500 anos atrás. Qual é o impacto do princípio do reino? Isso afeta tudo. Afeta a vida em todo lugar, na área da excelência, da abundância, da significância. Todas estas coisas para as quais Deus nos chamou, alguns aqui, você deixou seu lar, sua carreira, família, tudo só para se tornar parte disso. Por que você está aqui? Eu te digo, você está aqui para mudar o mundo pelas verdadeiras riquezas, mas isso vem através disto, fielmente semeando para aquilo que Deus nos deu para fazer com o que Ele pôs em nossas mãos. Fazem quase 19 anos que eu e Benny nos mudamos para cá e usamos as 2 primeiras semanas falando sobre dízimos. E no final da segunda semana eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Veja, eu estou no tempo de fazer coisas que eu nunca fiz. Naquele dia eu recebi ofertas de arrependimento. Eu fiz um pacto com a igreja, eu disse, ouçam, eu nunca falarei de dinheiro em meu favor, sempre será para vocês. E eu sempre cuido do meu coração, pois eu posso mudar o meu foco da sabedoria para os benefícios. E no momento, abri uma brecha para o bezerro de ouro. Toda bênção carrega esse potencial. Então eu fiz um pacto de nunca falar aqui sobre dinheiro, em meu favor, em nosso favor, como ministério, mas sempre em favor de vocês individualmente. Recebemos uma oferta e eu disse à igreja naquela época o que eu vou dizer agora. Eu disse, não vamos ficar com esse dinheiro. Entendam, eu nem vou pôr minhas mãos nisso porque eu sei que é uma oferta para o Senhor. Vamos semear isso em outro ministério na cidade. E uma coisa maravilhosa aconteceu, eu liguei para um pastor amigo meu. A oferta da igreja foi bem grande, uma oferta de arrependimento e atenção, um bom arrependimento. Era uma boa prova de arrependimento. Não me diga que você se arrepende, me mostre. Me mostre a prova, é isso que eu quero ver. Então, toda a igreja aprovou isso e disse, sim, estamos dentro e fizemos um pacto. E ouça, você faz um pacto com o Senhor com um sacrifício. E veja, é uma arte perdida. Deve me custar algo. Então obrigado. Se pelo menos uma pessoa concordou, eu me sinto melhor. Então pegamos aquela oferta, eu liguei para um pastor da cidade, nós marcamos um almoço, e eu disse, ei, eu falei do que fizemos na semana, e eu disse, aqui está um cheque que queremos dar à sua igreja. Ele olhou, ficou impressionado e disse, eu não sei se é a quantia exata, mas está muito perto do que temos em dívidas. E isso liberou algo neles, ele foi à diretoria, e eles decidiram fazer a mesma coisa. Então eles pegaram a oferta de Páscoa, que dava 3 vezes a oferta normal. E o pastor ficou... Oh. Oh. Ele me contou, foi muito mais do que demos, e ele pegou toda a oferta. E ele disse, vamos fazer a mesma coisa, Bill? E então ele se encontrou com a diretoria, contaram a oferta e deu 3 vezes mais do que a oferta regular, e semearam em outros ministérios. Outra igreja na cidade deu o seu melhor ônibus para outra igreja, deu como oferta e aquilo começou um efeito dominó em toda a cidade, que de fato foi o princípio de uma mudança econômica em nossa cidade. Quantos aqui estavam há 19 anos atrás aqui na igreja? Você lembra disso? Algo aconteceu em nossa cidade? Eu de forma nenhuma quero sugerir que fomos os causadores da mudança econômica, mas contribuímos. Fomos parte disso. Então, o que eu tenho no coração é, eu acredito que o Senhor vai liberar um novo movimento de benevolência e você e eu temos a oportunidade de estar nele. Eu não quero
ninguém com fome na minha cidade. Para mim, é um dos pensamentos mais nauseantes viver perto assim de alguém sem saber que ele pode estar sem comida. Eu não quero isso. Eu quero que todos tenham um emprego. Eu quero que façam algo que gostem de fazer. Em Efésios, Paulo faz uma declaração, ele diz: aqueles que dentre vós roubam, não roubem mais, mas ao invés disso trabalhem, trabalhando com suas próprias mãos para que tenham algo para dar àqueles que precisam. Então o que temos? Temos a pessoa que está atuando aqui, investindo sua força de trabalho, fazendo renda para poder ajudar outras pessoas desse lado. Temos esse efeito circular da abundância, da bênção, da provisão do Senhor. Eu quero mudar a história por abundância de recursos. Eu vivo por isso, pratico isso. A minha vida inteira eu me encontro com um monte de pessoas que estão no clube dos 51% para Deus, ou seja, eles dão mais da metade do que tem para Deus. Eu ainda não estou exatamente lá, mas estou quase, e é isso que eu quero fazer com a minha vida. Eu quero avançar em grandes áreas de rompimento e quero levar a igreja inteira, de acordo com a sua fé, de acordo com a graça em sua vida, toda uma família da igreja que diz: quer saber? A hora é agora, nos levantamos, fazemos um pacto de sacrifício com Deus, e Ele vai sim nos capacitar para mudarmos o curso da história, é isso? Então vamos fazer isso hoje. Se você é de outra igreja ou de qualquer forma você sente pressão para ofertar, por favor, não oferte. Eu prefiro que você dê para caridade ou algo assim. Eu não me importo, faça outra coisa. Se você não tem confiança nem amor para ofertar, não oferte, não faça isso aqui. Mas eu percebo que temos uma oportunidade no Senhor de fazer um pacto com Deus. Eu preparei a minha oferta. Eu dou muito além dos dízimos. Eu não tenho nada do que me arrepender, mas eu vou me juntar a esta coisa porque eu acredito que vamos levar isso a outro nível como igreja. E há alguns aqui que precisam ajustar as coisas, definir tudo certo na sua própria vida econômica, e vamos orar por abundância e rompimento. E nas próximas semanas, vamos fazer essa oração que o Senhor me deu para um encontro audível com o Senhor. Vamos orar pela liberação de toda dívida e acontecerá. Se você precisa de um envelope, o diácono vai te entregar. Levante sua mão. Eu sempre procuro manter muita distância de pregar sobre dinheiro e levantar oferta. E a única forma para mim de liberar a minha consciência é prometer a você que nós vamos dar todo esse dinheiro. Metade irá para o ministério da cidade e outra metade para ajudar os pobres. Vamos ajudar os pobres na cidade outra vez, como fazemos toda semana por aqui, mas nós vamos correr atrás disso, pois eu creio que o Senhor está liberando uma autoridade para o rompimento. Se você não tem nada para dar, por favor, não se sinta constrangido por estar aqui. Estamos muito felizes de tê-lo aqui. Para o Senhor, a sua presença já é uma oferta. Mas se você quer se juntar a nós nisso, se o seu amor está nisso, junte-se a nós e será uma oferta em alegria. Eu sei de um homem que por 2 anos não conseguia trabalho. Ele pegava comida com a igreja e alimentava sua família. A igreja dava comida a ele, ele não tinha o suficiente. E o Senhor deu uma ideia a ele um dia. É isso que eu creio que o Senhor está liberando aqui, ideias criativas. Então ele pegou essa ideia, ele desenvolveu, levou para uma grande empresa e essa empresa comprou a ideia dele por $30 milhões. Não preciso dizer que ele não pega mais comida da igreja. Eu acho que agora provavelmente ele sustenta a igreja. Mas o que eu quero dizer é que eu acredito que a obediência radical nesta área nos libera para coisas que nem profeticamente tínhamos identificado. Não tivemos nem a inteligência de pedir. São essas coisas que Deus está liberando ao seu povo. Eu vejo na vida do Chris Vallotton, ele deixou tudo, literalmente tudo, para ser parte dessa equipe. Deixou, eu nem sei quantos negócios ele tinha na época, vários negócios, ele fechou todos como uma oferta ao Senhor, e observamos como Deus adicionou e aumentou bênçãos sobre ele, Kathy e toda a família.
É uma família que é abençoada e parte da razão disso é a fidelidade no serviço, mas também generosidade radical. Se eu passar por toda a minha vida, eu posso te guiar pela minha jornada e eu posso dizer, é isso que ele faz. Ele nos chama para prosperar. Então eu faço isso com propósito. Diáconos, venham aqui, vamos orar recebendo esta oferta. E eu quero que você segure firme sua oferta, porque vamos orar por isso agora. Aqueles que puderam participar disso conosco, eu oro de fato por aumento. É muito raro nós fazermos 2 momentos de oferta. Temos a oferta de missões, a oferta para a África, mas nunca usamos os dízimos, mas faremos hoje como um ato profético, que eu creio que não vai só liberar bênção em sua vida, mas também afetará a nossa cidade. Eu quero ver a minha cidade chacoalhada por uma bênção e um aumento econômico. Quantos sabem que Redding costumava ser conhecida como cidade da pobreza? Diga isso comigo, isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Nós cancelamos essa descrição, essa definição e declaramos que esta é uma cidade que descobrirá a prosperidade com um propósito. Pai, eu te peço que faça com que toda a casa, os que deram, os que não puderam dar, toda a casa, prospere em honra do nome de Jesus e que haja propósito, eles terão sonhos à noite, você acordará desejos de generosidade em nós, que tivemos a vida inteira, mas tínhamos medo de expressar. Que você desperte essas coisas em nós, eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Uau! Para mim, eu já terminei. Me ajudem aqui, Jason. Jason, leve minha oferta, por favor. Entregue, por favor, a um dos diáconos. Entregue a um diácono perto de você. O meu plano é nos divertirmos mais nas próximas semanas, teremos outras sessões. E os próximos serão mais difíceis porque serão ensinos de recriação. E deixe eu dizer algo a vocês. O Senhor fará milagres econômicos para levar você a um lugar de produção sobrenatural no trabalho. Ele vai te sustentar por um milagre econômico, não para você precisar de maná no chão todo dia da sua vida, mas ele vai te introduzir numa esfera de confiança, onde agora você o vê operando no seu trabalho, e o próximo grau é a capacitação para você avançar, pois não se trata mais de sobrevivência, mas agora é sobre o avanço do reino sobre a terra. E eu creio que o Senhor está liberando esta graça sobre todos os que me ouvem. Alguém aqui está aberto para isso? Amém. Levante, por favor. Ponha-se de pé e vamos encerrar por aqui. Nos vemos nos próximos ensinos. A Sozo Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.